Boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre depressão. Quem não conhece, né, essa doença? Quem não conhece alguém que teve depressão? Depressão é uma doença psiquiátrica, né, que atinge 5% da população mundial, que ocorre alterações na afetividade e no humor. E eu trouxe aqui para explicar para vocês sobre depressão um médico psiquiatra, Dr. Tiago Dias, que vai estar explicando tudo para nós, né? Como que é, as medicações, o que se faz quando você tem alguém com depressão na família. Dr. Tiago, obrigada por você ter aceito o nosso convite para vir no nosso programa. Prazer, é todo meu. E conta assim, né, para quem está nos assistindo, né? O que é depressão e como a família, como as pessoas que estão em volta conseguem identificar, né? Como aquela pessoa está com uma depressão de repente leve e que vai indo para grave. Como que se pode perceber quando algum colega está com depressão? Bom, a depressão é um sentimento patológico, né? Uma sensação patológica. O paciente ele se prende naquele quadro depressivo, naquela angústia, né? Ele não sai daquele lugar, ele tem uma baixa produtividade, dificuldade de fazer as coisas que ele costumava fazer no cotidiano, né? Aumento de peso, perda de peso, o paciente pode apresentar também, dificuldade na parte sexual também. A família começa a observar o paciente mais quieto, tendendo ao ostracismo, ele tende a ficar mais fechado, né? Geralmente a família tem uma certa dificuldade em aceitar, né, que o seu familiar ele tem uma depressão, ele tem essa patologia, né? Geralmente eles pensam que é uma coisa simples, é uma coisa passageira, muitos veem como uma frescura, né, no coloquial. Dificilmente a família entende, né, o que é a depressão e apoia esse familiar, esse ente querido, e o ajuda também para levar ao psiquiatra, né? É importante que a família entenda que o seu familiar ele tem essa patologia e marque um psiquiatra ou um psicólogo também, inicialmente, para dar o início, né, do tratamento. E é importante, né, doutor Tiago, falar, porque o que a gente observa na clínica? A resistência não só da família, né? Por mais que a depressão está tão difundida hoje em dia, todo mundo sabe que é depressão, né? Ainda existe o preconceito, existe a resistência, né, em aceitar a medicação, em aceitar a terapia, né? Eu ouço, às vezes eu fico espantada, né, com alguns comentários. Ele não tem nada, né? Isso é frescura. Tem pacientes que me trazem relato dos familiares. A gente não pode esquecer, né, que a depressão atinge todas as fases da vida. Tem crianças no consultório, atendo muita criança, né? Então, assim, crianças com depressão, adolescentes, né? Então, assim, atinge qualquer fase da vida. Sim, a depressão, como você mesmo disse, ela acomete em torno de 5% da população mundial. Isso corresponde a 350 milhões de pessoas. Né? Existe até uma estimativa da OMS que em 2020 vai ser a doença mais prevalente do mundo, viu? Em que mais tem um prejuízo funcional do indivíduo. Uma coisa que você me disse que a gente deve ressaltar que o familiar e o paciente também, ele pensa que, poxa, eu não vou levar o meu familiar, o paciente num psiquiatra. Eles acreditam que o psiquiatra é só um médico de doido, né? O que eles falam, eles me relatam dessa forma. E o paciente ele tem também um preconceito, ele já vem com um preconceito de tomar a medicação. Eles acreditam que vão ficar dependentes da medicação, vão ficar viciados da medicação. A primeira coisa que o paciente me pergunta é: eu vou ter que tomar isso para o resto da vida? E não é bem assim como que funciona. O paciente ele vai fazer um tratamento com o psiquiatra, a gente pode indicar também para ele fazer um tratamento com o psicólogo, né, incentivar ele para fazer exercícios físicos, né? E o tratamento ele pode ser realmente longo, mas geralmente o tratamento ele corresponde a uma média de 1 ano, né? Para o paciente ele ter um benefício e às vezes nem precisar mais tomar medicação. Né? E é importante, né, doutor Tiago, porque eu ouço como psicólogo na clínica, assim, comportamentos aberrantes.
cortei a medicação, já tô bem, já cortei a medicação, não preciso mais no psiquiatra. Ah, doutora Bárbara, já tô bem, eu nem vou mais, não preciso mais desse remédio. Então, assim, né, eu fico assustada, eu dou bronca nos meus pacientes. Mas onde já se viu você cortar a medicação? Você pediu autorização, tá na hora. Né? Então, assim, esse é um outro comportamento que a gente observa. Sim, até do início do tratamento, tá? Começou uma melhoria. Sim. A gente tem que ressaltar também que para o paciente ter um início do benefício, né, do tratamento, isso leva em torno de 14 dias a até 3 semanas, né? Muitos, inclusive, param a medicação logo de início, porque os efeitos negativos das medicações, elas começam inicialmente, logo no primeiro dia que o paciente toma. Às vezes ele sente uma ânsia de vômito, uma dor de cabeça, e ele para de tomar. E também ocorre o oposto, né? O paciente no segundo ou terceiro mês ele já se sente bem e ele para de tomar a medicação, tá? A gente tem que mostrar também, ressaltar que 80% dos pacientes que interrompem a medicação logo de início, 80% retornam para o seu psiquiatra, né? Eles apresentam todos os quadros novamente. A única vantagem que a gente tem é que a gente já sabe a medicação, que o paciente já vai ter o benefício rápido. O paciente já fez uso de uma sertralina, por exemplo, uma fluoxetina. A única coisa que a gente faz é retornar essa medicação e o paciente ele volta a ter o benefício. Mas é uma coisa importante também a gente ter o engajamento do paciente ao tratamento. Daí a necessidade do tratamento com o psicólogo também. Né? Multidisciplinar, o psicólogo ele faz o engajamento melhor do nosso paciente, tá? Ele faz com que o paciente adera melhor ao nosso tratamento. Porque a gente vê o paciente toda semana, às vezes 2 vezes na semana, 3, vocês vê uma vez por mês, né? 2 meses a cada 15 dias, então assim, o vínculo se fortalece. Doutor Tiago, e conta, né, para quem nos assiste, né, quais os principais sintomas da depressão, que quem tem algum colega, algum familiar pode falar, nossa, ele tem isso, é depressão. Sim, os principais sintomas são angústia, uma angústia exagerada, uma tristeza que foge do normal, né? É comum a gente ficar triste porque morreu um familiar, quebrou um celular, foi mal na prova. Né? Mas quando ele não é condizente com a realidade, isso se prolonga por muito tempo, né? Isso já se torna algo patológico. E tem outros sintomas também que a gente observa, assim como eu já relatei, às vezes perda ou excesso de peso, sonolência excessiva ou até uma falta de sono, né? Irritabilidade também, né? Perda de libido também o paciente ele pode apresentar. E uma dificuldade em fazer as coisas do cotidiano. O paciente ele tem aquela dificuldade, ele não tem vontade na vida, né, que ele tinha, que ele sempre teve. Parece que a vida, assim, os pacientes me descrevem, né, perde o colorido, não consegue. Eu acho que é isso importante falar para a família, porque às vezes muitas famílias interpretam errado e acham que não quer fazer. O paciente não consegue levantar da cama e trabalhar. Não consegue, de repente, voltar a estudar, fazer as atividades rotineiras que fazia. Isso, e daí a importância do acompanhamento com o terapeuta, né? O terapeuta, ele tenta mostrar algumas formas e passar para o nosso paciente alguns métodos, né? Para o paciente ele se levantar, tenta mostrar o benefício do paciente para ele procurar ajuda também. Doutor Tiago, me fala uma coisa assim, qual que é a diferença de depressão e tristeza? Sim, a depressão ela é diferente da tristeza, né? A tristeza é simplesmente um sentimento, né? A depressão é diferente, a depressão já é um quadro patológico, né? É uma doença. Tá? A tristeza é como eu disse, você pode ficar triste que morreu um familiar, aconteceu alguma coisa muito ruim e você fica triste simplesmente. A depressão ela é diferente, ela já vai um pouco para o lado patológico, né? O paciente ele fica deprimido com uma situação e isso se prolonga por muito tempo. Né? E como que é o tratamento para a depressão? Sim, a gente faz um tratamento, né, inicialmente com antidepressivos. Hoje a gente tem uma gama muito grande de antidepressivos, até os mais antigos, né, que inclusive são muito bons, como a amitriptilina,
clomipramina, que até hoje ainda é usado, né? Mas hoje nós temos drogas muito mais modernas, como a vortioxetina, a fluvoxamina, né? Então, depende do perfil do paciente que em tomar determinada medicação. É muito comum, inclusive, a gente ver que um paciente relatar, minha vizinha toma fluoxetina, eu vou tomar também. Meu vizinho toma sertralina, eu vou tomar também porque eu vou ficar bem. Não é bem assim, cada paciente tem um perfil medicamentoso, então não é assim que funciona. Então o paciente ele precisa procurar o profissional da saúde mental para que ele faça o tratamento específico. E é importante também salientar, né, doutor Tiago, que assim, conheço pessoas que passaram 1 ou 2 vezes no psiquiatra, receita o antidepressivo e fica e nunca mais volta. Né? É importante fazer o acompanhamento. Sim, sim. É importante a gente fazer o acompanhamento do paciente. É um trabalho multidisciplinar também, ele é importante. E fazer com que o paciente ele adera bem ao tratamento, para que não tenha abandono e o paciente volte a recair e recair cada vez mais e ficar oscilando, né? E assim, saiba lidar, né, assim, quando não está tão bem, não que volte, tenha sintomas leves depressivos, né, porque a gente fica, né, triste, deprimido, às vezes, frente a qualquer situação de vida e saiba lidar com isso. Sim, sim. É isso que a gente estava conversando anteriormente. É o psiquiatra que tem que identificar essa questão de tristeza e depressão, né? Por isso que tem a necessidade do paciente ir até o seu psiquiatra para fazer análise, né, do quadro. Né? Muitos pacientes nossos começam a tomar uma fluoxetina, uma sertralina da vida, por exemplo, simplesmente porque estão tristes com determinada situação. E não é assim que funciona. Todo mundo fica triste em alguma oportunidade da vida. Às vezes uma situação de perda, né? Perdeu o emprego, acabou o casamento, né? Assim, alguma coisa assim, que às vezes você entra num estado, né, de depressão. Sim, mas sim. Pode ser transitório. Sim, é uma coisa transitória. O quadro, o estado depressivo é algo comum, né? É algo do cotidiano. Isso acontece normalmente, isso é um sentimento. O sentimento é algo humano, é algo normal. Tá? Agora, quando isso se torna algo patológico, isso interfere no cotidiano, na produtividade, no trabalho, nos relacionamentos, isso já é algo patológico e necessita de tratamento. E como, doutor Tiago, a família pode ajudar no tratamento, ajudar esse paciente depressivo? Sim, a família ela tem que procurar ler sobre o assunto, procurar engajar o paciente mais ao tratamento, né? A família tem que entender que o paciente ele tem esse quadro depressivo, tá? Mas também não deve supervalorizar. O paciente às vezes ele fica fechado no quarto e a família às vezes fica incentivando, forçando o paciente a sair. Na verdade não é assim que funciona. A família tem que aceitar que o paciente tem esse problema, entender que o paciente tem esse problema e conversar, procurar falar algumas frases de ajuda ao paciente, incentivar também ele a frequentar o seu psiquiatra, ao seu psicólogo também. E a família ela tem que dar esse apoio ao paciente, né? Que o paciente ele tome a medicação corretamente também, porque muitos pacientes tentam se enganar, né, e não tomam a medicação corretamente. Isso é uma outra coisa, né? Autossabotagem ao tratamento. Isso, muitos pacientes se sabotam também, falam, poxa, hoje eu não quero tomar a medicação, eu tô bem. Ou só toma de semana, eu ouço assim, só tomo de semana, doutora Bárbara, de final de semana eu paro com a medicação. Eu tomo como dia que fica, sim, doutor Tiago? Eu tomo dia sim, dia não, ou final de semana eu não vou tomar porque eu vou sair para beber. Não é assim que funciona. Tá? O paciente ele está em tratamento, ele precisa fazer um acompanhamento e é necessário que a família ela apoie o paciente e ajude o paciente quanto ao uso da medicação, né? Ajude o paciente a organizar, não deixe o paciente se sabotar também no tratamento. Então, outra dúvida, né, que as adolescentes, os mais jovens perguntam para mim assim, eu vou tomar antidepressivo, doutora Bárbara, eu não vou no psiquiatra, vou ter que tomar antidepressivo e depois eu não posso beber. Como que é essa relação? Sim, sim, não é assim que funciona também. O paciente que ele toma um antidepressivo,
Ele pode sim tomar uma taça de vinho, um copo de cerveja, né, mas a gente orienta que não é o indicado, né, mas o paciente ele não é proibido, né, de ingerir, tem uma quantidade mínima, né, o paciente ele tem uma vida normal, é isso que o paciente tem que entender. Ele tem que ter uma vida normal, é isso que a gente busca no tratamento, né? Uma outra queixa também que os jovens têm é a diminuição da libido, né, com o uso da medicação. Hoje nós já temos drogas mais modernas, né, que não interferem tanto na libido e que a gente usa muito para os jovens, a trazodona, por exemplo, a fluvoxamina, a vortioxetina e por aí vai. É uma gama muito grande de medicações que não interferem na libido. Muitas vezes a gente vê o paciente abandonar o tratamento porque ele começou um medicamento que está interferindo na libido dele. Ele não se sente homem o suficiente, o jovem principalmente. Então a gente tenta adaptar o paciente a determinado medicamento. Doutor Tiago, uma dúvida, assim, o senhor acha que mexe mais com o sexo masculino o antidepressivo do que as mulheres também relatam isso na clínica, né? A diminuição da libido, às vezes alguma até a perda da lubrificação que elas acham que com o antidepressivo, mas você acha que pega mais os homens, essa perda da libido? O homem, ele se mostra mais afetado, né? Essa questão da masculinidade, de eu perder a minha libido, para o homem isso é muito importante, né? A questão da virilidade do homem, ele se sente menos homem, né? A mulher, ela sente isso, mas é algo mais restrito, então ela não refere tanto isso pra gente, mas também que é uma coisa comum. E, doutor Tiago, o que você fala, né, para quem está nos assistindo, que está passando por um estado de depressão, que conselho você daria? Sim, que ele procure ajuda, né? Que converse com seu familiar, explique a situação, que procure ajuda com um psicólogo, com um psiquiatra, né? E que faça um acompanhamento regular. Tá ótimo. Doutor Tiago, muito obrigado pela sua vinda aqui. E já vou marcar um próximo programa. Quem quiser consultar na clínica do Dr. Tiago, que tem uma equipe multidisciplinar, tá o site embaixo, o telefone, né? E vocês não deixem de procurar ajuda, independente de ser consultório particular, né? Aqui em São Caetano tem o CAPS de saúde mental, que oferece tratamento gratuito de psiquiatra, de psicólogo. Então, assim, não se trata quem não quer. Então, assim, nosso programa fica por aqui. E eu vejo vocês na próxima quinta-feira. Tchau!